A Audi tem um foguete nas mãos, mas esse foguete está prestes a explodir. E o único motivo pelo qual a equipe ainda aparece nos resultados é um brasileiro de 21 anos fazendo o impossível a cada corrida. Se você quer entender a dimensão real dessa crise antes de Montreal, fica aqui. Inscreve-se no canal e ativa o sino, porque essa história tem novos capítulos toda semana. O que Bortoleto está revelando na pista não é apenas talento. É a exposição gradual e implacável de uma crise técnica que a Audi ainda não sabe como resolver. A chegada da marca alemã à Fórmula 1 foi vendida como um golpe estratégico, herdeira da estrutura da Sauber, mas com a promessa de domínio tecnológico de uma montadora que conhece eletrificação como poucas no mundo. A realidade bateu à porta. E ela não é nada amigável. O que está acontecendo na pista tem duas faces completamente distintas. A primeira é surpreendente. O carro da Audi não é fraco em ritmo de classificação e corrida quando comparado ao pelotão intermediário. O ritmo médio da equipe está colado nas outras equipes do meio do grid, ficando apenas algumas décimas atrás das líderes absolutas. Isso é um resultado que poucos esperavam de uma equipe estreante com motor próprio no primeiro ano. A segunda face é onde tudo começa a desmoronar. Bortoleto está protagonizando uma humilhação silenciosa contra equipes tradicionais do pelotão intermediário. Quando se compara o desempenho da Audi com a Williams de Albon e Sainz, ou com a Visa Cash App RB de Lawson, o que se vê é o brasileiro compensando na pilotagem por um carro que parece querer desistir dele a cada curva. A Fórmula 1 de 2026 não é para amadores. O nível de complexidade aumentou de forma absurda. O gerenciamento de bateria, que agora representa 50% da potência total sem o auxílio do antigo MGUH, transformou cada corrida num exercício de endurance e de precisão energética. É exatamente nesse cenário de caos técnico que Bortoleto brilha. O brasileiro entendeu rapidamente que pilotar em 2026 não é sobre pisar fundo o tempo todo, é sobre administrar a regeneração de energia de forma mais inteligente do que o adversário. Ele está dominando carros da Williams e da RB na técnica de reaceleração, no gerenciamento de curva, na leitura do que o sistema híbrido tem disponível a cada metro de pista. E está fazendo isso enquanto o veterano Hülkenberg ainda tenta adaptar um estilo de pilotagem construído em anos de Fórmula 1 antiga a um regulamento que pune exatamente essa abordagem. Mas o ponto central que define o estado real da Audi vai além da diferença entre os dois pilotos. Em Miami, a equipe tomou uma desclassificação brutal no sprint. A justificativa oficial foi que a pressão do encalhe superou o limite regulatório por apenas uma volta. Uma volta isolada que custou o resultado inteiro da sessão e todos os dados oficiais daquele período. Nos bastidores, o que circula entre engenheiros é diferente. Há rumores consistentes de que a Audi estaria forçando mapas de motor extremamente agressivos para compensar a deficiência de potência do sistema híbrido, operando numa zona que se aproxima perigosamente dos limites regulatórios. O conceito aerodinâmico adotado pela equipe é extremamente compacto e agressivo, e essa escolha está literalmente sufocando o sistema de resfriamento do motor. As consequências aparecem corrida após corrida com consistência assustadora. Na Austrália, Bortoleto perdeu o controle da caixa de câmbio, as marchas simplesmente pararam de responder. Na China, falha hidráulica. Em Miami, fogo nos freios traseiros durante a volta de desaceleração da classificação, o que obrigou o piloto a parar no traçado, registrar o pior tempo do que um e largar em último. O incêndio nos freios traseiros em Miami não foi erro do piloto. Foi sintoma direto de uma falha no MGUH, o sistema de recuperação de energia cinética que, ao falhar, jogou toda a carga de frenagem de um carro extremamente pesado sobre os discos traseiros, que não suportaram e entraram em combustão. A sequência de falhas revela um dilema interno que a Audi ainda não conseguiu resolver. A equipe não sabe ao certo se está escondendo potência por precaução, operando abaixo do limite para não arriscar uma falha catastrófica ao vivo, ou se o motor foi projetado de uma forma que genuinamente não consegue respirar dentro do chassi que foi construído ao redor dele. São dois problemas completamente diferentes, com soluções completamente diferentes. E enquanto não houver clareza sobre qual dos dois é o real, o desenvolvimento anda em círculos. Alan M. Senich assumiu o comando das operações de pista após a saída de Jonathan Fitley, sob supervisão direta de Mattia Binotto. M. Senich foi direto ao admitir publicamente que o problema central está na unidade de potência, uma declaração rara em nível de honestidade para um chefe de equipe em exercício. E ele apontou um agravante estrutural que diferencia a situação da Audi de todos os outros fabricantes, enquanto Mercedes e Ferrari têm equipes clientes, Williams, McLaren, Haas, rodando quilometragens absurdas e gerando terabytes de dados de telemetria que retroalimentam o desenvolvimento do motor, a Audi está completamente sozinha. Construíram um motor do zero e tem apenas 2 carros para testar.
Cada quebra de Bortoleto ou de Hülkenberg é um apagão de dados que nenhum simulador consegue compensar com fidelidade suficiente. Esse isolamento técnico cria um problema institucional grave que vai além da pista. Se a FIA continuar aplicando as mesmas penalidades regulatórias sem considerar a simetria de informação entre equipes com e sem clientes, a Audi corre o risco real de passar a temporada inteira alternando entre punições de grid e abandonos por falha mecânica. E isso cria um problema comercial que a Fórmula 1 não quer enfrentar. Ninguém quer uma montadora do porte da Audi largando consistentemente do fundo do grid na televisão mundial. Há rumores de que a equipe já fez lobby nos bastidores para pedir concessões de desenvolvimento, argumentando que o regulamento criou uma assimetria que penaliza desproporcionalmente os fabricantes sem equipes clientes. McLaren e Mercedes vetaram. Essas equipes avisaram há mais de 12 meses que o regulamento de congelamento traria exatamente esses problemas, e agora, tendo adaptado seus motores, não tem nenhum incentivo para abrir exceções para um concorrente que está chegando. As largadas são outro capítulo dessa crise que os números tornam impossível de ignorar. Hülkenberg acumula a perda de 33 posições em largadas nesta temporada. É um número de funeral para um piloto com a experiência que ele tem. Bortoleto, no mesmo carro, tem um saldo próximo de neutro, tendo perdido apenas uma posição nas largadas ao longo de toda a temporada. A diferença não é de reflexo. É de sensibilidade ao sistema. As largadas em 2026 são tecnicamente monstruosas. Com o acionamento do turbo limitado nos primeiros segundos e o controle manual da embreagem voltando a ser fator crítico sob o novo mapeamento elétrico, a janela de acerto é minúscula. O R26 sofre de um problema crônico de torque em baixíssima rotação. O risco de o motor entrar em antistall no momento da largada é real e constante. Quando isso acontece, o carro fica imobilizado no meio do pelotão enquanto todos os outros arrancam ao redor. O risco de acidente nesse cenário é concreto, e os dados mostram que Bortoleto consegue gerenciar essa janela com uma precisão que Hülkenberg ainda não encontrou. A imprensa europeia já chegou à conclusão que os números apontam há semanas. Bortoleto está mascarando uma crise monumental de engenharia com talento puro e sensibilidade de pilotagem que vai além do que se esperava de alguém em seu primeiro ano na categoria. O embate interno agora é claro. A equipe enfrenta uma escolha sem resposta fácil: continuar testando mapas de motor agressivos que geram dados valiosos mas produzem desclassificações e incêndios, ou reduzir a agressividade aerodinâmica para proteger o sistema de resfriamento e perder o ritmo que mantém a Audi competitiva contra Williams e RB. Não existe meio-termo confortável entre essas duas opções dentro do teto orçamentário atual. Bortoleto foi direto ao falar sobre o momento. Quando tudo estiver resolvido, ele tem certeza de que vai ficar bom e que só precisam ter paciência até lá. É uma declaração madura para alguém na posição que ele está. Mas a paciência no paddock tem limite, e o relógio do desenvolvimento corre contra qualquer time que chega a Montreal com mais perguntas do que respostas sobre o próprio motor. A grande questão que Montreal vai começar a responder é se a Audi consegue estabilizar o projeto a tempo de dar a Bortoleto o que ele merece, ou se o talento do brasileiro vai continuar sendo consumido por uma crise que ele não criou. Comenta aqui embaixo o que você acha que vai acontecer no Canadá. E se você quer acompanhar essa história com análise técnica real, semana a semana, inscreve-se no canal, ativa o sino e aparece no próximo episódio. Porque essa usina alemã tem potencial para gerar mais manchetes do que pontos, e quando isso acontecer, você vai querer ter acompanhado cada capítulo.